Boa noite, gente. Tudo bem? Para começar, eu quero dar um avisozinho rápido. O Ministério Infantil está orientando os pais a sempre manterem as crianças perto. Mesmo que for desenhar alguma coisa, busca papel e lápis lá no fundo, traz, vem desenhar aqui perto. Porque nesse período agora, devido ao Covid, a gente não está podendo ter o culto infantil. Mas a gente já está aproveitando para poder também exercitar com as crianças o costume de estar no templo, assistindo o culto. A gente acredita que isso também é válido. Então logo a gente puder reunir as crianças, vai ter o culto infantil. Mas enquanto isso é bom elas aprenderem, né? A ficarem sentadinhas, de tempo em tempo elas vão se acostumando, elas vão aprendendo também. Porque às vezes a gente só joga para o culto infantil e a criança acaba não conseguindo ter ali um preparo para assistir um culto inteiro, e é sempre bom. Então a gente orienta os pais que estejam com os meninos perto, ainda com alguma distração ali, mas é um tempo que elas podem estar acostumando. Aos poucos vão aprender a cantar. Eu lembro das minhas pequenininhas, rapidinho elas foram começando a cantar as músicas, se acostumar e cada vez mais gostar de estar na igreja. Bom, é isso. Então primeiro vamos fazer uma oração, para a gente estar começando o estudo dessa noite. Todo mundo que está aí ao vivo no Instagram, ou a galera que está aqui com a gente, vamos orar junto. Ó Deus amado, obrigado por esse dia, obrigado porque o Senhor tem abençoado nossas vidas através dessa igreja, dessa comunidade de irmãos. Obrigado porque o Senhor tem trazido palavras ao nosso coração e tem nos ensinado. Obrigado porque mesmo em um momento de dificuldade da nossa nação e do mundo todo, o Senhor tem se mostrado fiel e tem construído em nós um espírito inabalável, Pai. Te peço que o Senhor esteja, através da unção do Teu Santo Espírito, derramando a palavra do Senhor aqui nessa noite, sobre a vida de cada um e através da vida de cada um que se reúne com a gente e que tenta aprender um pouco mais e caminhar um pouco mais contigo nessa longa estrada que é a santificação que o Senhor conduz em nós. Eu te agradeço porque o Senhor é bom e te peço que o Senhor esteja realizando as coisas boas que o Senhor nos promete em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Não sei se vocês viram no início, estava aqui escrito Meu Corpo, Minhas Regras, que é o nome da série que a gente está estudando. Não sei se todo mundo já sabe, mas é uma brincadeira com a questão da igreja, né? Nós estamos estudando uma série de coisas com relação à igreja, com relação ao posicionamento que a igreja deve ter sobre si própria. E aí é uma brincadeira com a questão do corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Mas quando a gente pensa nesse lugar que a gente está aqui agora à noite, normalmente a gente pensa naquela ideia de você no domingo já se preparar, botar uma roupa, separar um tempo e vir aqui encontrar com irmãos queridos, ouvir uma palavra e ter uma boa sensação de estar na presença de Deus. A isso a gente dá nome de igreja. Mas na verdade, para a gente começar esse estudo hoje, que chama Levando a Igreja a Sério, eu queria convidar todo mundo a refletir um pouco sobre essa pergunta: o que é realmente a igreja? Não sei se já pensaram nisso. O que é a igreja? É uma pergunta que hoje em dia pode ser muito difícil mesmo de responder. Porque tanto na variedade de denominações, como nas diversas perversões do seu sentido original, a igreja tem sido bombardeada constantemente nos tempos atuais. A gente conhece as diversas denominações, né? Desde as denominações evangélicas, como o catolicismo em si, o anglicanismo e várias outras igrejas, e eles acabam confundindo um pouco na cabeça da gente o que é a igreja de verdade. Mas também, quando a gente vai para o campo das definições mais práticas, vão ter uma série de definições. Tem gente que vai pensar que a igreja é simplesmente esse prédio aqui, que provavelmente foi construído pelo dono para ser um depósito, uma loja, alguma coisa desse tipo, um ponto comercial, e que a gente veio e que se reuniu nele. E a partir do momento que, não sei, a gente começou a colocar todas as coisas, a gente se juntar aqui,
colocou uma cortina, né, que dá um visual assim mais solene, depois que colocou, aí dá uma sensação, não, agora nós estamos numa igreja. Outras pessoas vão pensar que é o grupo de pessoas que se reúne. A partir do momento que você tem um grupo de pessoas se reunindo numa comunidade e tal. Ou outras pessoas também vão falar, não, isso é sempre a denominação presbiteriana, que se organizou politicamente, constituía uma associação de pessoas chamada igreja. Isso é igreja, é essa formação mais social e política. Cada uma dessas ideias sobre a igreja pode até conter um pouco do real significado da igreja, mas está bem longe do sentido essencial da igreja, que é um sentido bem mais profundo e importante, eu acho, para nós como igreja, para a gente pensar a igreja e para a gente ser igreja. E é sobre isso que eu queria falar aqui nessa noite. Eu queria que a gente estivesse refletindo um pouco sobre o que nós somos como igreja. Para isso, a gente vai usar de um livrinho curtinho, que chama o livro de Efésios. Quem puder já pode ir abrindo. É um livro que vale muito a pena você estudar aprofundadamente. E nesse livro, quando Paulo escreve essa carta a esses cristãos que começam a se organizar e se reunir como igreja lá na cidade de Éfeso, ele começa a colocar algumas definições sobre por que eles estão fazendo aquilo ali. E nós vamos começar lendo o capítulo 1, do versículo 20 ao 23. Eu estou lendo na versão NVI, que é a versão que a gente costuma usar aqui na Conviva. Mas quem tiver outra versão pode acompanhar também. Agora a gente teve uma direção lá no início de usar essa versão, e aqui a gente mais usa, que é a nova versão internacional. Então vamos lá, Efésios 1, de 20 a 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais. Está falando de Deus, né? Deus exerceu esse poder em Cristo. Muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Deus colocou todas as coisas debaixo dos seus pés, e o designou como cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Gente, esse texto é muito poderoso quando você vai ler, porque ele vai falar de domínios e governos que estão para além dos nossos governos, para além do governo de Trump, de Bolsonaro, de César. Ele fala acima de todo governo, autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar. Jesus ganhou essa autoridade, e com essa autoridade ele estava designado para ser o cabeça do quê? Da igreja, que é o seu corpo. Nesse texto, o apóstolo Paulo nos mostra que a igreja não é apenas uma organização humana que busca se juntar e se organizar como uma forma de buscar a Deus. Ou seja, a igreja, no ponto de vista de Paulo em Efésios, não é nós fazendo as nossas tentativas de encontrar Deus. Muito pelo contrário, é uma ação de Deus direta em direção a nós. Uma ação redentora em busca do homem. Jesus conquistou na cruz, segundo o texto, a autoridade necessária para a constituição de sua igreja, que é o seu corpo. Ela é, portanto, sua, e ele tem a conduzido desde que nos deixou, até o dia que enfim voltará. A primeira coisa que eu queria que a gente entendesse aqui sobre a igreja é que por mais que a gente se esforce por fazer, entre aspas, uma boa igreja, isso não é o que ela é. Não é como uma associação humana de pessoas que querem fazer o bem. Infelizmente, hoje em dia, muita gente acha que a igreja é isso. Muita gente acha que a igreja é uma galera do bem tentando fazer o bem. E o que o texto bíblico está dizendo aqui que não. Que é uma ação redentora do Cristo.
em relação ao homem. É Ele nos fazendo, e não nós o buscando. A gente passa agora para Efésios 3, do versículo 10 até o 12, vai ser dito o seguinte: a intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas religiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Olha que interessante. Toda essa obra redentora tinha uma intenção, que através da igreja, que é essa ação de Deus, por meio de Cristo, com a intenção de redimir o homem, certo? A multiforme, ou seja, a sabedoria de muitas formas que vinha de Deus, se tornasse conhecida. Mas não é se tornasse conhecida para nós, é se tornasse conhecida nos poderes e autoridades que habitam as regiões celestiais. A Bíblia é muito clara em falar que existe um nível celestial de anjos e demônios, e que essas regiões não conhecem todos os mistérios de Deus, e de alguma forma a gente não sabe exatamente como, a multiforme sabedoria de Deus no plano de usar a igreja para salvar o mundo ia ser revelada a esses planos celestiais. Gente, o mesmo Jesus que era ontem, é hoje e é eternamente. E esse Cristo, que é o mesmo, Ele está tentando nos ensinar, e a gente precisa buscar entender que a sua igreja é, antes de tudo, um trabalho de Deus. Temos claramente um propósito, e ele será realizado em nós por aquele que nos chamou. Atualmente, nós perdemos muito tempo questionando a eficácia de frequentar a igreja, ou mesmo tentando encontrar a melhor igreja. E tem aqueles também que ficam girando em diversas igrejas para se encontrarem melhor ali. É claro que isso tira o foco do real objetivo da igreja de Cristo. Se nosso real objetivo em buscar a igreja é consumir um serviço espiritual de uma organização de pessoas que querem fazer uma igreja mais legal, mais divertida, mais de um jeito, mais de outro, nós estamos procurando apenas uma coisa que nos satisfaça. E em nenhum momento a igreja foi feita para nos satisfazer. Ela foi feita para realizar uma obra redentora em nós. E se a gente está buscando isso, a gente não está realmente ligado à igreja de Cristo. Independente da denominação da igreja, pode ser a igreja mais santa, mais correta que você tem aqui. Mas se o seu coração, ao buscar a igreja, é um coração cheio dessas sensações e dessas premissas, que hoje são tão comuns, a gente está totalmente fora do prisma pelo qual Deus instituiu a igreja através de Cristo. Gente, a igreja não existiria se não fosse o sacrifício redentor de Cristo, que abriu espaço e autoridade espiritual para ela existir. Ela existe porque Jesus morreu na cruz. E ao morrer na cruz, Efésios vai falar, ele desce e traz essa autoridade em suas mãos. E ele começa a realizar esse propósito no mundo, a partir dessa autoridade conquistada espiritualmente. E a igreja, qualquer uma, a que está aqui, as muitas, milhares, milhões que se reúnem no mundo, se reúnem debaixo dessa autoridade. Porque sem ela, a gente seria quebrado no meio. Eu quero que vocês vão em Efésios 2, agora de 8 a 9.
Pois vocês, povo de Éfeso, são salvos pela graça por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Pois vocês, conviva, presbiterianos, são salvos pela graça, por meio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Este é um ponto central do entendimento da igreja. Não somos igreja por consequência de nossos atos, de nossas práticas, de nosso louvor, das nossas roupas, da nossa cultura, da nossa doutrina. Somos igreja somente e tão somente pela graça de Cristo, em nos fazer parte dela. Isso é, segundo Paulo aos Efésios, dom de Deus. E nós podemos, no máximo, agradecer profundamente por fazer parte desse privilégio. A igreja eterna e invisível de Cristo realiza a obra de Cristo, sempre em decorrência do seu amor, e não em busca dele. Não é nós nos esforçando para buscar o amor de Cristo, é nós, inundados por esse amor que é dom de Deus, fazendo a igreja. O amor é a graça que nos foi dada, é a força motriz de nossa comunhão, de nosso amor, do aluguel que a gente paga, das obras que a gente faz, das pessoas que a gente alcança. Por esse amor que nos inunda e que nos faz ser igreja. Em Efésios 1, no versículo 18, Paulo continua falando o seguinte: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Aqui, Paulo diz que está orando para que os nossos olhos do coração sejam iluminados. É interessante esse termo, né, da tradução. Para que os olhos do coração de vocês. É importante a gente entender que a igreja está conectada a nós em regiões que estão para além da nossa razão e entendimento. Além das nossas contas e das nossas doutrinas. Gente, eu sou uma pessoa que não sou contra doutrinas, eu sou muito a favor, na verdade, quem me conhece sabe. Porque eu acho que a gente aprende muito com o ensinamento que foi aprendido. Você vai aprendendo com quem aprendeu, é muito mais fácil. Porém, quando a doutrina ela só serve para poder engessar a nossa fé, a gente precisa entender com os olhos do coração, como Paulo fala. A gente precisa conseguir compreender as coisas por um prisma que está além da razão e da lógica simples. A gente precisa sentir profundamente a verdade que está dentro disso. Precisamos entender e aprender sobre essa verdade a partir do coração. Precisamos conhecer a esperança pela qual ele nos chamou. A busca pela comunhão com sua igreja, ou com a igreja de Cristo, a igreja eterna e invisível de Cristo, não é apenas uma relação social e política entre cristãos, mas uma constante caminhada e conexão com Deus e com seus eternos propósitos. Ou seja, não é apenas a gente aqui tentando ser cristãos melhores, tentando ser cristãos que buscam a Deus, mas é uma conexão de nível espiritual entre nós, redimidos, Jesus Redentor e Deus Criador.
E essa obra está sendo realizada com a energia que vem de Cristo. E a igreja, ela tem esse poder de falar diretamente aos nossos olhos do coração, nesse prisma. A gente não pode perder nunca esse ponto de vista, porque senão só sobra o prédio, sendo ele alugado ou nosso. Só sobra as relações, e elas se quebram. Só sobra nós. Eu achei interessante numa conversa com um amigo nesses dias, e ele perguntou assim, que ele acha que a igreja tem que ter uma direção do Espírito Santo e tal, e perguntando como é que era isso na Conviva, se a gente tinha essa direção do Espírito Santo e tal. Aí eu escutei ele falar, não sei se foi bem o que ele quis dizer, mas no meu coração me veio assim, aqui na Conviva eu acho que é assim, a gente fica tentando fazer, a gente faz tudo errado, aí o Espírito Santo vem, corrige e vai botando a gente no prumo. A gente tenta, aí a gente quebra a cabeça, o Espírito Santo vem e corrige. Mas assim, se você me pergunta que a gente acorda e faz uma oração, o Espírito Santo vem, tudo acontece, nem a pau. A gente luta, corre atrás, se organiza. E nem sempre dá certo, muitas vezes dá errado, briga, bate cabeça, tenta ajustar, paga a conta. Às vezes não vem, não tem dinheiro, tem dinheiro. E a gente vai tentando. Mas a gente tem uma firme convicção de que não estaríamos aqui se não fosse uma ação poderosa de Cristo. Cristo tem feito essa igreja. E eu já participei de 3 igrejas, né? A igreja do meu pai, a igreja quando eu estudei em Belo Horizonte, agora essa que a gente está plantando. Em todas elas eu sinto claramente isso. Deus, de alguma forma, Ele usa essas circunstâncias para nos conectar com Ele. Para abrir os olhos do nosso coração. E cada vez mais eu entendo que a igreja, ela é muito maior e muito mais inteira do que isso que a gente chama de instituição aqui, Conviva, ou igreja presbiteriana, ou qualquer coisa desse tipo. E é muito interessante que quando às vezes você encontra uma pessoa que está fazendo intercâmbio, que está vindo do outro lado do mundo, da Coreia, de outro lugar, você tem aquela mesma sensação de familiaridade. Uma pessoa que você nunca viu na vida. Mas de alguma forma tem algo que nos conecta. Tem um brilho, uma esperança que nos conecta. E a gente não tem como explicar isso muito, mas a gente sente com os olhos do coração que existe algo sendo feito. E quando a gente começa a ler, eu mesmo gosto de ler histórias da igreja no passado, você começa a perceber isso em pessoas que viveram há 800, 1000, 1200 anos atrás. Eu gosto muito do C.S. Lewis, que é uma pessoa que eu sempre cito, ou do Chesterton, e às vezes eu estou lendo ele e falo, o cara tem a mesma dúvida que eu. Tem o mesmo anseio, a mesma esperança. E aí eu consigo entender o que Paulo está falando aqui. Agora a gente vai ler Efésios 6,12, para a gente poder entrar num patamar até um pouco mais prático da pregação de hoje à noite. E Paulo diz assim, o capítulo 6, se eu não me engano, é o último, e ele já está terminando. E ele fala o seguinte, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Gente, se tem uma coisa que você aprende quando você começa a caminhar com Deus, é que a gente está em constante embate com o diabo. Nós vivemos em um tempo meio confuso, onde o diabo às vezes não existe, em outras vezes ele até protagoniza alguns showzinhos na TV aberta, né? Você vê claramente ali, em determinados cultos, ele falando no microfone, barulhando e tal. Mas muitos cristãos perdem a real noção da batalha espiritual e da ação do diabo.
Muitos o associam apenas a possessões ou encostos, que atuam unicamente para nos trazer pobreza, doença, alguma coisa ruim. Mas cada vez mais poucos cristãos realmente levam a sério este aspecto de sua ação e poder. A Bíblia nos garante que a igreja, essa que a gente está falando de Cristo, conquista a cada dia terreno nessa guerra. E ela garante que o inferno não resistirá à igreja de Cristo. Essa que Jesus teve autoridade e colocou no meio de nós. Essa guerra não será vencida por nós, ou por nossa bondade, ou por nossas boas obras. Então, quando a gente pensa na igreja e tenta levar a igreja a sério, a gente tem que pensar nisso. Não vamos vencer essa guerra com nossas forças, com nossas ações, com nossas doutrinas, com nossas boas ideias. Ela será ganha, essa guerra, pela igreja de Cristo, sua autoridade conquistada na cruz e seu poder. Por isso devemos entender que não são as pessoas nossos reais inimigos, mas estes poderes infernais que resistem à ação transformadora de Cristo no mundo e nos membros da sua igreja. Para mim, cada vez mais, a maior estratégia do diabo é se fazer passar por uma caricatura de si mesmo, enquanto ele conquista corações e mentes com toda sorte de desejos e de tentações. O diabo, nos dias de hoje, ele brinca de monstrinho porque lhe convém. E ele nos transforma em monstrinhos sem que a gente perceba que ele está transformando. E cada vez mais, nós como igreja de Cristo, não pela nossa força, mas pela ação do Santo Espírito em nós, devemos denunciar essa ação e ir contra ela. Mostrando que o diabo não está brincando de ser encosto, de tirar emprego, tirar coisas das pessoas. Ele está atualmente destruindo pessoas, destruindo vidas, da classe mais alta à classe mais baixa, corrompendo os seres humanos de acordo com suas vontades e desejos. Em Efésios, o mesmo livro de Efésios, no capítulo 4, 22, Paulo vai falar assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Vocês foram ensinados, através da ação redentora de Cristo, que inspirou vocês e que motivou vocês a se despir, a tirar essa roupa, a se largar daquilo que está impregnado em você, desse velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Essa é a ação transformadora de Cristo. E a igreja de Cristo é real e viva. Se você está conectado a Cristo, precisa se conectar à igreja de Cristo. Não necessariamente a essa igreja que a conviva. Não necessariamente a essa denominação, a presbiteriana. Mas aquela igreja que se reúne hoje com milhares de pessoas em volta do mundo, com aquele que é a sua cabeça, com aquele que é a sua força, com aquele que a inspirou. Você precisa se conectar com essa igreja. Se conectar com essa igreja significa sim entrar numa comunidade, significa sim tentar se estabelecer em uma, não em 5, significa sim se submeter à autoridade de líderes, de pastores,
significa sim lutar contra todo tipo de tentação e desejo. Mas mais do que tudo, significa caminhar para o cumprimento de um propósito que foi desenhado. Ele, Cristo, vai fazer a boa obra em todo aquele que está nele. Pare de perder tempo com futilidades que não te levam a lugar nenhum. Abra os olhos do seu coração e procure a graça de Cristo em você, contribuindo para a ação da sua santa e única igreja. Então, para terminar, eu queria falar que a igreja de Cristo, ela é muito mais do que um lugar que a gente se reúne, do que uma denominação de tradição religiosa que a gente acredita e está perto, do que um prédio que a gente aluga ou que a gente compra. A igreja de Cristo faz parte de um movimento iniciado pelo próprio Cristo e sustentado, mantido por Ele. Não se deixe enganar, você que passou por frustração em algum prédio, em alguma comunidade, com algum líder ou com alguém que te magoou, ou que te deixou com o coração preso, ou que te deixou amarrado nessa sensação. Às vezes alguém que está escutando na internet passou por alguma situação assim. Paulo fala, a nossa luta não é contra pessoas. É óbvio que pessoas erram. É óbvio que pessoas agem de maneira errada. Nos machucam, assim como nós machucamos a outros. Não deixe que isso atrapalhe a ação redentora de Cristo em sua vida, através da igreja. Ele começou a obra, ele vai cumprir, mas você precisa se encaixar nessa caminhada. Você precisa se deixar ser tomado pela sua unção, pela sua direção. E entender que a igreja é muito mais do que uma organizaçãozinha nossa, em busca de Cristo. A gente não dá conta. A gente não dá conta. Por mais que eu tente, por mais que eu ore, por mais que eu aprenda, eu não vou dar conta de cuidar de uma pessoa sequer. Quem cuida da igreja é Cristo. E Ele cuidou e vem cuidando. E cuidará eternamente. E a gente precisa, como igreja, descansar nisso e se submeter a isso. Descansar entendendo que Ele faz e vai fazer. E se submeter entendendo que temos a aprender com isso. Estamos aqui para aprender com isso. E aprender às vezes não é fácil. Para aprender às vezes a gente tem que escutar coisas que a gente não quer ouvir. A gente vai sentir na pele os nossos erros sendo apontados por alguém ou por uma situação. E a gente precisa ter humildade de aprender com isso e aprender que não é o líder, não é o pastor, não é o amigo, não é a pessoa que pregou lá, que às vezes estava falando de você, está achando que está falando de você. É Cristo agindo diretamente na sua obra redentora e na santificação da sua igreja, que Ele nos deu o privilégio de participar. Cristo poderia ter feito essa obra sozinho. Ele tinha poder e autoridade para isso. Mas de alguma forma, que segundo o texto, mesmo os anjos e os demônios não conseguem entender, Ele falou, vou realizar através deles, sujos, pecadores, pequenos, caídos, mas é neles que eu vou realizar. Não é em vocês, anjos, de primeira, terceira, quarta, quinta grandeza. É neles, porque eu quero ensinar algo para vocês a partir daí. É isso que o texto diz.
E nós estamos participando disso. E a gente precisa entender isso, para que a gente entenda o tamanho da esperança, como diz Paulo, que está em nossos corações. Ele diz exatamente assim: a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, que somos nós. Quando a gente olha, não dá muito para entender, porque nós não somos, né, ainda. De alguma forma, nós não somos. Mas ele diz que a gente será. E é essa a esperança, essa é a fé. Por isso a gente caminha, porque ele nos chamou. E ele falou que ele vai cumprir em nós. Confiem e me sigam. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje à noite. Confiando e seguindo. E tentando realizar a igreja de Cristo a partir do poder dele, que é derramado em nós. E eu queria que a gente, para terminar, a gente pudesse fechar os olhos e orar, pedindo Deus graça, para que como igreja, a gente está caminhando agora para tentar formalizar a igreja no presbitério, e para que Deus abençoe tanto esse processo, né, um processo burocrático dentro do presbitério, para a gente, enfim, concretizar a plantação de igreja, se tornar igreja, mas mais do que isso, o que nosso coração anseia desde o início, todos os líderes, não é ser uma igreja presbiteriana simplesmente no papel, mas a gente quer ser uma igreja de Cristo, ligada a essa ação transformadora de Cristo, que realmente está aqui no mundo com um propósito e com uma função de alcançar pessoas, que de antemão ele predestinou para serem alcançadas pela Conviva, pelo esse trabalho glorioso que ele nos dá o privilégio de participar. Vamos orar? Ó Deus amado, muito obrigado por um dia o Senhor ter escolhido o teu servo Saulo, que veio a se tornar Paulo, e dado a ele a capacidade intelectual, e espiritual e emocional de nos deixar tão belas palavras que enchem o nosso coração de fogo e de alegria pelas tuas promessas. Muito obrigado por o Senhor ter inspirado vários sábios nos milhares e milhares de anos da tua igreja, para que eles pudessem entender essas palavras e simplificá-las para nós, para que hoje, aqui nessa noite, a gente possa estudá-las e aprender quão gloriosa é a tua obra em nós, Pai. Eu te agradeço porque o Senhor vem realizando a tua obra no mundo, Pai. Já há muitos anos o Senhor vem realizando. E a cada dia nós podemos ter a alegria de participar dela. E de entender que nós participamos dela não pela nossa capacidade, não pelo nosso braço, não pela nossa força, mas porque por algum motivo o Senhor nos escolheu. Algum motivo que nós não podemos explicar, nós não conseguimos explicar. Não somos capazes o suficiente para fazer essa obra, mas o Senhor falou, faça, e vamos fazendo, vamos caminhando. O Senhor falou com o pastor, faça, e ele foi caminhando. O Senhor falou com cada um de nós em nosso coração, vá com ele, a gente foi indo. E a tua obra foi se realizando. E por mais que a nossa pecaminosa mente, as nossas pecaminosas emoções, tentam o tempo todo atrapalhar, de alguma forma o Senhor vem e realiza o milagre em nós. Converte os nossos corações, um ao outro, aos outros, e faz com que a tua obra continue andando. E isso é graça do Senhor, porque isso não é fácil, não é simples. A conversão do coração do homem a ti é o maior mistério que a gente pode pensar. Porque o Senhor, de alguma forma, quebranta os nossos corações em prol da tua boa vontade. De alguma forma, o Senhor muda as nossas ideias. O Senhor quebra nossas vaidades e nosso orgulho. E constrói um coração que não é de pedra, mas que é de carne. E capaz de ver para além dessas circunstâncias.
que tanto nos amarram, para além das nossas necessidades que tanto nos amarram, para além de toda a propaganda maligna e demoníaca que existe no mundo hoje, que quer nos reduzir a seres que apenas ficam buscando seu próprio prazer e alegria, sua própria subsistência. O Senhor vai quebrando isso em nós, vai quebrando toda essa influência, e nós vamos nos tornando pessoas mais amáveis, mais capazes de amar. E isso é uma ação redentora poderosa da tua igreja, que transforma não só uma vida, mas famílias inteiras, como um dia o Senhor transformou a vida do meu pai e de minha mãe, alcançando lá minha avó, e mudou a vida de toda uma família a partir daí, com a ação redentora do teu poder, através da tua igreja. E por isso eu sou grato, Senhor Jesus, porque essas bênçãos chegam a nós a partir da ação poderosa do teu Santo Espírito e debaixo da autoridade do teu Filho, que um dia morreu na cruz por nós e conquistou a autoridade para a sua igreja. Oh Deus, realiza essa igreja em nós em nome de Jesus. E não deixa que nos desviemos desse caminho, ainda que amarrados, traz-nos de volta para esse caminho, que é o caminho que o Senhor planejou para nós, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Gente, Daniel falou que eu já posso terminar aqui. Tem algum aviso? Alguém tem algum aviso? Não? Não? Não. Sim. Nós, como igreja, a gente está ligado ao presbitério, que é uma reunião de igrejas, e a gente, no final desse processo de plantação, que já dura alguns anos, a gente vai ter uma reunião agora no sábado, onde a gente vai propor para a gente se oficializar como igreja presbiteriana. Então, o pessoal está orando para que tudo aconteça da maneira que Deus quer e que sejamos abençoados nesse processo. Tá bom? Isso. Por enquanto, a gente é um projeto de plantação de igreja, institucionalmente como congregação da terceira igreja. Ok? E aí, esse fim de semana, a gente vai ter esse encontro lá, onde a gente vai decidir um pouco sobre isso. E se Deus abençoar, a gente vai ter boas notícias aqui daqui a alguns dias quanto a isso. Boa noite, vão em paz. Em nome de Jesus.